Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, esteja todo mundo positivo aí nesse começo de abril, né? Primeiramente eu gostaria de compartilhar aqui uma visão com vocês, tá? Uma análise que eu vinha fazendo aqui do GBP-USD, beleza? Vocês podem ver que eu até deixei alguns desenhos aqui e tudo mais, né? Eu vou explicar essa visão aqui do GU um pouco mais macro, tá? Porque aí acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, beleza? Eu vou ocultar aqui, não, na verdade eu vou deixar essa position aqui, depois eu vou falar sobre ela e falar sobre essa venda que deu aqui hoje, tá? Que eu havia selecionado aqui essa região, mas eu não estava acordado, foi 6 horas da manhã, né? Eu acho que por hoje ser um dia que estava muito feriado de Páscoa aí em vários lugares, não achei que não fosse ter uma movimentação interessante, então não acordei mais cedo, né? E acabou que aí tivemos, né, uma movimentação aí de quase 1.000 pontos, né? 98,3 pips, né? Ele acabou descendo aí. Mas, vamos lá. Bom, vamos focar aqui nessa leg atual, né? A leg bullish aqui do 4 horas, tá? Aqui eu fiz o traçamento aqui da Premium Discount, tá? E assim, como o fluxo de alta estava forte, né? Podemos ver isso aqui no GU, né? Que ele estava seguindo aqui um fluxo de alta bem forte. A gente pode ver que as correções que ele estava fazendo eram mínimas, né? Então assim, tinha que ter um pouco mais de confirmation aí para buscar vendas, tá? Aí o que aconteceu? Quando o preço ele chegou aqui nessa região, vou até marcar para vocês, é porque não tá pegando aqui no nesse time. Ah, não, tá aqui. Ele já estava aqui dentro de uma supply. É porque eu fiquei fazendo alguns estudos esses dias, aí tá tudo rabiscado o gráfico, tá? Aqui o preço ele chegou em uma região de oferta, tá bom? Então, quando ele chega aqui em uma região de oferta, tá? Vocês podem ver que eu havia marcado essa região aqui um pouco mais abaixo, né? Porque o preço ele falhou em renovar aqui esse topo, tá? Acabou até criando um modelo aqui de liquidez, né? E ele fez o rompimento aqui desse fundo, né? Dessa lower. Então assim, esse aqui também nem sei porque tá esse boss aqui, mas tudo bem. Ele fez esse rompimento, né? Isso aqui eu havia considerado como uma possível indução, né? Um modelo aí de liquidez e tudo mais, mas achei que seria muito forçado e quando ele chegou aqui, tá? Em lower time frame ele até deu algumas oportunidades de venda, mas não foi algo muito proveitoso, né? Algo que a gente pudesse arrastar por um pouco mais de tempo, né? Então aqui, quando ele, né, capturou essa liquidez, né, desse modelo aqui de liquidez, tá? Esse topo duplo aqui. Na verdade, não chega nem a ser bem um topo duplo. Se eu não me engano, ele fez essa wick aqui, ó. Ela ultrapassou um pouco essa região, mas tá vendo como foi bem pouquinho? Então eu optei por considerar como um modelo de liquidez, né? Tanto que o preço ele foi lá e capturou e tudo mais. Agora voltando aqui em 4 horas. Sabendo que ele havia mitigado aqui uma região, tá?
oferta do diário, era esperado sim que o preço ele pudesse aqui fazer essa correção, tá? Talvez buscando aqui o extremo para continuar a sua tendência de alta, ou até mesmo, né, ele pode aqui romper e começar a fazer um pullback um pouco maior, tá bom? Então, quando o preço ele chegou aqui nessa região, a primeira coisa que eu percebi foi esse sweep aqui nessa máxima aqui, né? Ele fez um sweep, tá? Vou colocar aqui em times menores, vocês vão conseguir identificar isso aí. Ele fez esse sweep em 1 hora, 4 horas, meia hora, 15 minutos também. Então em 15 minutos também a gente pode ver que ele fez aqui esse sweep, né? Depois que ele fez esse sweep, o preço ele ficou aqui deu essa breve enrolada aqui, tá? Foi mais ou menos aí ó, ele fez o sweep e até ele fazer, opa, ele fez o sweep e até ele fazer essa movimentação aqui de queda, né, desse FTC mais o boss, que eu considerei nesse candle aqui, ele levou aí quase um dia. Ele levou 19 horas aí para fazer essa movimentação. E quando ele estava fazendo essa movimentação, tivemos aqui o range, tá, do asiático, tá? Então o range do asiático ele teve uma captura, tá? Houve aqui essa captura de liquidez, gerou aqui esse boss, né? E aqui, ó, dia 5, se eu não me engano, foi segunda passada. O preço ele, deixa eu ver aqui só para não falar. Não, dia 5 foi quarta passada. Se não me engano, teve uma notícia na quarta passada que o preço ele veio mitigar aqui essa região. Deixa eu verificar aqui. Ó, dia 5 de abril teve essas duas notícias, tá? Até que são de alto impacto e tudo mais. E aqui, ó, e foi às 11 horas, né? No horário da notícia. Eu não estava posicionado. O preço ele veio, mitigou aqui essa região e ele simplesmente, depois dessa mitigação aqui em cima, ele deixou essa região, tá? A gente chama aí de região oculta, né? De uma possível POI, tá? Se eu não me engano aqui foi de 1 minuto, mas ficou bem esse paviozão mesmo, tá? Seria até mais interessante identificar essa região aí talvez até em segundos e tudo mais, tá vendo? Tem até outra caixinha aqui, tá? Mas acho que 1 minuto já dá pra ver bem de boa. Ó, tá vendo? Ó? Ele fez esse push pra cima, depois push pra baixo e caiu. Vou apagar esse daqui. Então depois que ele fez toda essa movimentação aí, eu fiquei esperando que ele viesse aqui em cima, tá? Só que aí o preço ele fez o quê? Ele capturou aqui essas regiões, né? Eu havia considerado isso aqui até como uma captura. E o preço ele realinhou, tá, para baixa novamente, tá bom? Eu havia considerado, poderia ter considerado aqui possível choque, tá? Aqui, né? Mas para ser bem sincero com vocês, eu havia considerado aqui assim, tá? Eu considerei aqui assim a mudança de caráter, tá? Exatamente quando ele fez essa quebra aqui, tá? Aqui para mim foi só
Wix. Então, me mostrou que ele tinha intenção, né, de cair, mas para mim a validação foi quando ele fez esse candle aqui, fechando abaixo dessa região. Tá? Quando ele fez essa movimentação, né, eu considerei isso aqui como, tá, como uma trendline bem forçada, tá, do varejo, mas ela estava seguindo, né? Então, assim, identifiquei como uma possível região, mas essa região aqui ela estava um pouco mais clara, né? Tipo, um modelo de liquidez, deixa eu ver se tem um modelo de liquidez aqui, um modelinho de liquidez e tudo mais, né? Sabia que também tinha essa região aqui acima, tá? Que ele pudesse vir aqui mitigar alguma coisa. E também por ele não ter mitigado aqui de fato essa região onde eu havia marcado, ele poderia usar toda essa movimentação aqui como uma liquidez, tá? Para buscar lá em cima. Nesse dia eu não tinha aberto nenhuma ordem tal até o momento, né? Geralmente quem me acompanha aí no Telegram e Instagram sabe que eu gosto de operar dentro dos horários da Killzone, né? Que geralmente é até as 2 da tarde. Aqui vocês podem ver que o preço ele abriu aqui às 15, na verdade eu ativei essa ordem aqui às 15h07. 15h07. Né? Ou seja, já estava 1h07 fora da minha Killzone. Né? Então já acabei fugindo do plano aqui nesta trade. Tá? Aqui aconteceu. Quando o preço ele chegou aqui, eu assumi o risco, tá? Peguei direto na região, tá? Eu acho que também foi por causa do horário e tudo mais. Porém, se eu fosse querer tipo uma confirmação, poderia ter usado isso aqui, né? Ele fez essa falha dessa lower e depois ele veio aqui mitigar esse bate o céu, tá? Então poderia ter posicionado aqui no 50%, né? E assim no 50%. Opa. E pelo menos um alvo com alvo ali na lower. Eu gosto de botar pelo menos 3 pips. Pelo menos um alvozinho aqui nessa lower, tá? Mas como eu peguei de prima, né? O preço, vocês podem ver que ele chegou aqui a pagar 6 R's, né? Quem me acompanha sabe que geralmente eu fecho em algo aí próximo já do 5R. Já estou fechando aí 80, entre 70% a 90% da operação, depende muito de como vai estar a movimentação, de como o preço reagiu e tudo mais, tá? Então, quando o preço ele atingiu aqui o meu target de parcial, eu já havia saído da operação no break-even, tá bom? Como o preço ele demorou muito para fazer o rompimento aqui dessa low e tal, e devido ao horário também, né? Eu movi para o break-even assim que ele fez essa movimentação, né? Mitigou a minha ordem, né? O preço acabou até vindo um pouco mais abaixo, delay, eu acho que acredito que seja internet na hora, alguma coisa assim. Ele veio aqui embaixo, mitigou essa região aqui, né? E voltou a reagir. Até esse momento eu pensei, pô, pode acontecer um stop, né? Faz parte do game. E aí ele voltou a cair. Só que aí, ó, ele já não fez quer ver, ó, já não fez um rompimento muito válido aqui. Como eu acabei de falar para vocês, eu gosto de um rompimento com corpo, né? Aqui só foi weak, né?
aqui foi o Wick. Aí depois ele fez um fechamento com cor, mas já era 5 horas da tarde, né? Então aí eu peguei e fechei aí a ordem, né? Não fechei não, desculpa. Protegi a ordem e deixei rolar, tá? Posteriormente, o preço ele veio aqui, mitigou novamente a região aqui e voltou a cair, chegando a pagar aí, né, o 6R e tal. Vou botar aqui na máxima. Ele chegou. Foi aqui, ó, 6R e alguma coisa. 6.43R, né? Mas aí eu já tinha saído. Aí depois o preço ele foi lá, mitigou a região, né? Eu fiquei com uma dorzinha de corno, então achei que isso aqui poderia ser um modelo de liquidez, para o preço ir lá em cima, mitigar e voltar a cair, né? Vou jogar aqui em time um pouco maior. E depois a gente pode ver que o preço ele simplesmente ele não voltou, né? Ele não voltou. Como ele havia mitigado essa região de demanda, eu achei que ele voltaria e tudo mais. Porém ele não voltou, continuou caindo, tá? Depois que ele fez o rompimento da lower, tá? Fez o rompimento aqui dessa lower. Eu selecionei esta região, ok? Selecionei aqui essa região. E também havia selecionado essa região, tá? Essa região aqui fica até melhor para ver em 30 minutos. Tá? Aqui fica em 30 minutos, fica bem claro, né? E essa aqui, essa região é uma regiãozinha de 5 minutos. Vamos ver aqui toda essa região aqui. Aí o que acontece? O preço ele veio, ficou criando aqui, né, um possível modelo de liquidez, tudo mais, né? Tinha essas lowers parcialmente aqui, ó, iguais, tá? Chegava a ser perfeito não, mas nada aqui no gráfico nada é perfeito, né? Procuramos aqui um cenário perfeito, procuramos algo perfeito em um cenário totalmente imperfeito que é aqui o mercado. Então, quando ele chegou aqui nessa região e tudo mais, fez essas quebras internas, ontem à noite, olha o horário, 10, não, agora peraí, deixa eu jogar aqui no minuto. Se não me engano não foi nessa primeira mitigação não. Ó, eu havia deixado, para ser sincero, a minha região era essa daqui, tá? Essa aqui de cima para mim era a melhor região, tá? Mas aí quando o preço ele chegou aqui e começou a falhar, eu confesso que eu estava até um pouco impaciente, tá? Nessa hora eu estava meio que querendo dormir, inclusive eu nem recomendo que alguém faça isso. Se você quer dormir, cara, não força trade, só vai dormir e deixa para outro dia, tá? Então, quando ele chegou aqui, mitigou essa região, tudo mais, eu falei, quer saber? Vou pegar e vou colocar o stop um pouco aqui acima, tá? Fiz isso assim porque, devido aos estudos que eu ando fazendo ultimamente, eu vejo que eu sou bem assertivo nas regiões das quais eu seleciono, tá? Nem todas vão pagar aí 20R, 10R e tudo mais, porém a grande maioria das minhas regiões chegam a pagar no mínimo 1 para 5, né? Então eu fui bem de boa nessa position aqui, posicionei, né? Quando o preço ele fez esse rompimento aqui, eu protegi e coloquei eu havia colocado, tá? O alvo inteiro aqui assim, ó, era em 5R, nesse valor aqui, mas acabou que né, o preço ele mitigou algo por aqui, já segurou o preço e reverteu tudo, né?
E ele acabou vindo aqui nessa região, tá? Tá em cima, né? Do M30. Essa regiãozinha aqui dos 30 minutos. Deixa eu até dar uma ajustada aqui. Nessa regiãozinha aqui dos 30 minutos. Como eu falei, foi 6 horas da manhã, 6, 6 e meia. Eu não estava acordado, tá? Depois que ele chegou aqui nessa região, olha que interessante. Podemos ver que o preço ele, né, fez algumas falhas, né, por aqui. Mitigou aqui o extremo, tá? A gente pode considerar toda essa região aqui, tá? Ele fez a mitigação, né? Depois ele começou a falhar internamente e tudo mais, né? E assim, você poderia ter considerado choque por aqui assim e tudo mais, depende de como você enxerga o choque e essas coisas, né? E aqui o preço ele deu, tipo, talvez essa oportunidade aqui, né? Talvez você querendo pegar bem no extremo, talvez em segundos isso aqui pode ter sido válido, né? Mas assim, aqui eu acharia muito forçada, tá? Eu esperaria pelo menos essa quebra aqui para mostrar a real tensão aí do preço e depois a gente pode ver que o preço ele mitigou aqui, né? E caiu até bastante, né? Eu tinha comentado sobre essa entrada aqui hoje com um amigo meu e aqui seria pelo menos 3 pips, tá? Ó, se eu tivesse me posicionado ali, poderia ter pago aí. Aqui eu teria fechado parcial, né? E poderia ter vindo aqui tentado carregar praticamente quase 30R. Vou ver aqui. Ó, praticamente 30R, né? 29,8. Beleza. Não peguei essa operação hoje. Depois, olhando mais um pouco, ó, eu fecharia parcial mais ou menos aqui em 5R, tá? 5R eu estaria fechando a minha parcial. Então, se eu tivesse pego essa entrada aqui, hoje foi. Essa entrada aqui foi às 8h08. Não estava acordado. Foi entrar no gráfico hoje, era umas 10 horas. Por aí. Ele fez essa movimentação, né? Rompimento de lower, criou indução, retestou aqui essa região não mitigada, tá? Aqui eu teria pego aqui em cima mesmo, tá? Não teria pego, tipo, eu selecionei toda essa região, tá? Mas para não ficar muito roubadão, que agora que passou, né? Vamos deixar que eu pegasse aqui, ó, no começo, tá? Aqui pelo menos 3 pips, tá? E aí teria dado 25R, tá bom? Mais ou menos 25R. 25,53R, tá? Ao meu ver, essas foram as duas melhores oportunidades, tá, de hoje. Tá, assim, dentro do setup do operacional do Smart Money, tá bom? E como hoje eram dias que eu achei que eu não fosse ter uma volatilidade do tipo, entre aspas, tá, reversão, né? E depois ele começou um movimento aqui meio que corretivo e tudo mais. Eu acreditei de fato que o preço ele pudesse buscar aqui um pouco mais do extremo, né?
essa lag de alta. Então, quando o preço ele chegou aqui, ó, o preço ele havia deixado essa região e essa região aqui não mitigada, essa aqui de 1 minuto, se não me engano, a de cima é de 3. Ó, 3 ou 5. Ó, essa regiãozinha aqui de 5 minutos, né, que não havia sido mitigada, e tinha essa região aqui de 1 minuto, né? Quando o preço ele veio criando, né, essa característica aqui de modelo de liquidez, né, aonde ele deixou aqui fundos, né, iguais, tá? Considerei isso aqui como modelo de liquidez, tá? Então ele chegou aqui, né? Mais uma vez eu peguei direto, tá? Aqui eu havia posicionado. Na hora que ele chegou ali eu abri a ordem, né? Vocês podem ver que aqui ele não chegou a pagar nenhum. Acho que 1 para 3 ele chegou a pagar. Ó. Pagou aqui 1 para 3, tá? E aqui eu estava querendo pelo menos capturar essa lower, tá? Onde não daria 5R, mas aqui seria a minha primeira região de parcial, beleza? Quando o preço ele chegou aqui nessa região, ele reverteu, ok? Quando ele fez essa movimentação aqui, eu ainda não havia movido a minha operação para o break-even, ou seja, se após essa mitigação ele tivesse vindo direto, seria um stop, tá? Mas ele pegou, chegou aqui, mitigou tipo essa região aqui e voltou a cair. Falei, agora eu acho que o preço vai lá capturar aquela low e tudo mais. Porém, ele mitigou algo por aqui, voltou a subir. Quando ele fez esse rompimento, eu protegi. Protegi e deu break-even, beleza. Aí depois ele chegou aqui nessa região, né? Aí eu já queria um pouco mais de confirmação, tá? Se ele tivesse talvez rompido essa low aqui, eu teria pego. Mas aí ele mitigou aqui, começou a subir e tudo mais. Chegou aqui, né? Fez esse rompimento. Deixou essa região não mitigada e tudo mais. Então aqui eu assumi o risco, tá? Só que devido ao histórico já, esses últimos trades aí dele falhar no rompimento da lower, enrolar e loop, né? Me tirar ali no break-even. Aqui, logo quando eu entrei aqui nessa primeira mitigação, ele quase me estopou, né? Não sei por que aqui tá 25. Sempre pego com 3 aí. Ele pegou, fiz essa entrada, ele deu uma enrolada, começou a cair. Pegou e mitigou essa região, tá? Quando ele fez essa mitigação e o rompimento dessa região, eu já movi para o break-even, tá? Então assim, hoje e de ontem, né? De ontem para hoje e tal, acabou acontecendo esses break-evens, tá? Essas duas operações aqui que foram bem claras. Infelizmente aí eu não estava na frente do gráfico, né, para tentar capitalizar com elas, tentar, né, porque eu também não garanto que eu pegaria, não sei como que seria na hora, tá bom? Então, essa aqui foram as operações que aconteceram, tá, de ontem para hoje, assim, as operações que eu identifiquei com uma clareza, né? Infelizmente essas três aqui que eu me posicionei
acabaram me tirando o break-even, tá? Essas duas aqui seriam as duas operações da semana. Confesso até que se eu tivesse me posicionado nessas duas operações, talvez eu até encerraria a semana hoje mesmo, tá? Eu bateria a meta tranquilamente, né? E agora o preço ele tá aqui dando essa subidinha aqui xoxa, né? Não, o mercado também tá fechado, 7h15 agora. Pessoal, não esquece não, se inscreve aí no canal. Lembrei agora no final do vídeo, né? Mas assim, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, todo mundo aí que tem interesse em aprender sobre Smart Money, tá? Me segue lá no Insta, ZumFX, Z1MFX, tá? Segue lá e é nóis. Então assim, aqui ó, no 4 horas, cara, tá, beleza, a gente tem toda essa região aqui, né? Pô, muito grande. Enfim, o preço ele já deu um belo caidão aqui e tudo mais, tá? Agora ele está subindo aqui de escadinha, então a gente pode ver que o esforço, resultado para alta não está muito favorável, né? A gente pode ver que ele está caindo muito mais rápido do que ele está subindo, tá? Então assim, nesse momento eu espero pelo menos uma mitigação aqui nessa região, tá? Algo desse tipo. Até mudar a cor aqui. Algo desse tipo, tá? Talvez, tá? Algo desse tipo, mas meu foco não é ficar fazendo previsões de mercado, eu sou reagente ao mercado, né? Então, vamos ver aí como o GBP/USD vai desenrolar aí nessa semana, beleza? Essa foi a minha visão aí que aconteceu de botar aí do dia 5, né? Essa aqui a operação aconteceu no dia 5 até hoje no dia 10, tá? Eu peço para vocês, gente, que deixem aí nos comentários sugestões de vídeo, tá? Coisas do tipo, para que eu possa trazer aqui para vocês mais e mais conteúdos, tá? Tudo voltado aí para o mercado, para o smart money, essas coisas, beleza? Então, vocês podem ver que algumas das minhas operações, elas posso até dizer que foram FOMO, né? Se eu pudesse, talvez tivesse esperado as regiões aí do extremo que eu estava avisando, talvez eu teria mais êxito, né? Talvez não, com certeza eu teria mais êxito aí nas minhas entradas, beleza? Então é isso, tá? Espero que o conteúdo de hoje tenha agregado no conhecimento de vocês. Não se esqueçam, se inscreve aí no canal, deixa um like, comenta, compartilha, tá? Me segue lá no Insta, entra no canal Telegram e também aí pra galera nova tá no canal, dou mentoria em grupo e individual, tá? Qualquer coisa, o link para um chat direto comigo vai estar na descrição desse vídeo. Aí é só vocês falarem comigo que eu te explico tudinho como é que funciona, beleza? Então é isso, pessoal. Falei das operações e eu separei aqui as coisas, né? Para mostrar e acabei não mostrando, ó. Aqui, ó, nessa entrada aqui, né? Essa entradinha aqui que eu fiz foi essa aqui, ó. Tá vendo? Eu havia posicionado, né? Entrei direto. O preço ele deu uma movimentada, né? E depois ele aqui já, tá vendo? Mostrando que ele deu uma mitigação e tudo mais. Então quando ele fez aquele outro rompimento aqui, eu já protegi a operação e entreguei nas mãos de Deus.
Então, pessoal, é sempre bom, tá? Você seguir o seu gerenciamento ali enquanto você está na operação, acompanhar ela de uma forma sadia, tá? Para você fazer aí a proteção do seu capital, né? Que é o mais importante aqui. Além de fazer dinheiro, proteger o capital aqui é extremamente importante, tá? E é isso, tá? Quando você identifica algo que pode ir contra a sua análise, tome as suas precauções aí de proteção de capital e tudo mais, porque um loss, ele às vezes acaba sendo muito prejudicial, tá? No seu mindset e acaba prejudicando aí as suas próximas operações. Beleza? Então, é isso, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima segunda, que eu vou estar compartilhando vídeos com vocês. E acessem lá o canal, onde eu vou estar compartilhando algum pouco mais de informação, tá? Sobre Smart Money, sobre minha rotina, sobre essas coisas tudo. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.